E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aula de número 13, nós vamos falar mais uma vez sobre a perseverança dos santos, a segunda parte da nossa aula sobre perseverança dos santos. Nós vemos falando de todos os pontos do calvinismo, dividimos em duas aulas para ficar mais fácil, ficar mais simples de entender o entendimento, de compreender os 5 pontos do calvinismo. Vocês viram que não é algo muito complicado de se entender, mas é algo importante de a gente ter um tempo de qualidade para estudar, então por isso que a gente dividiu em duas aulas, todos os pontos. Eu trouxe alguns pontos aqui para falar acerca da perseverança dos santos, igual a gente fazia nos outros pontos. Na segunda aula eu sempre trazia alguns argumentos, alguma base bíblica e algumas respostas às objeções que principalmente os arminianos têm às doutrinas reformadas. Por exemplo, o primeiro ponto aqui é pecado e apostasia. Quando nós falamos que nós acreditamos na perseverança dos santos, nós não estamos dizendo, nós não acreditamos, nós não cremos que o cristão ele vai ser perfeito. Nós não acreditamos no perfeccionismo cristão. Nós não acreditamos que um salvo nunca mais vai pecar, que ele vai permanecer incorruptível, santo, sem pecado. A gente não acredita nisso. Até porque a Bíblia nos ensina lá em 2 Coríntios 4:7 que nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, então, não está reivindicando para o ser humano, reivindicando para o santo, para o eleito, que ele é perfeito, de maneira nenhuma. Mas, muito pelo contrário. Ele está trazendo que, na verdade, nós somos vasos de barro, que tem um tesouro que é Deus. Mas nós somos vasos de barro, então não somos perfeitos de maneira alguma, muito pelo contrário, né? Então, nós não acreditamos no perfeccionismo cristão, mas acreditamos que é possível sim um cristão verdadeiro, um eleito, ser seduzido e acabar pecando. Mas lembrando, isso vai ser um acidente, não vai ser consequência da escravidão, do pecado, sabe? Isso é importante relembrar sempre. O exemplo de Davi é um bom exemplo desse caso, porque nós acreditamos que Davi era eleito, até pelos frutos que ele produziu. Mas é inegável que Davi pecou, e pecou gravemente, pecou fortemente, adulterando com Batseba e matando Urias, né? Então a gente pode olhar para Davi e ter como prova essa triste realidade, né? De que o salvo, infelizmente, ele acaba continuando pecando, porque a natureza dele ainda não foi transformada. Mas um dia, a nossa natureza, a minha, a sua, hão de ser transformadas. E não haverá mais pecado em nós. Graças a Deus por isso. Lembro ainda um versículo que eu gosto muito, gente, que é Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, Deus garante que Ele faz uma aliança com a gente e não permite que a gente se afaste dele, porque o temor de Deus está no nosso coração. Romanos 6:14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então a perseverança dos santos não diz que o homem é impecável, que ele não peca mais. E nem diz também que o homem pode pecar à vontade, que ele não vai cair da graça, que ele não vai perder a salvação. Porque a gente entende que quando uma pessoa ela se sujeita a viver a vida pecando, significa que ela não é salva na verdade. Não que ela vai continuar pecando e não vai perder a salvação. Mas na verdade ela não é salva. O ponto aqui é que o salvo ele ainda pode pecar, mas o pecado não tem mais domínio sobre ele. O pecado já não é mais o senhor
dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. E o pecado não mais prevalecerá sobre a vida do eleito. Esse é o ponto. Então, resumindo, o eleito pode sim pecar. Não pode de poder, tá, gente? Você pode pecar à vontade. Não. Mas vai acontecer o pecado na vida do eleito. Até a volta de Jesus e a glorificação dos nossos corpos. Isso vai acontecer. Mas o pecado já não é mais senhor sobre nós. Isso é muito importante. Então o pecado é um acidente na nossa vida. Não é mais via de regra, não é mais lei. Mas agora é acidente. Porque o Senhor da nossa vida é Cristo e não mais o pecado. Algumas objeções agora acerca da perseverança dos santos. A Bíblia e a experiência cristã não comprovam a apostasia? Porque assim, se não é possível então um salvo cair da graça de Deus, não é possível um salvo perder a salvação, por que a gente vê tanta gente que professou a fé cristã e não está na igreja hoje em dia? Ou saiu da igreja? Porque assim, gente, a fé cristã, ela pode ser simplesmente aparente. Você pode confessar Jesus com a sua boca, mas isso não ser verdadeiro. Obviamente, não sou eu, não é você. Não somos nós que vamos julgar se é verdadeiro ou não a confissão de fé de uma pessoa. A profissão de fé de uma pessoa, não é a gente que julga. Mas é inegável que muitas profissões de fé são feitas simplesmente por fazer. A pessoa professa Jesus Cristo, mas ela não acredita verdadeiramente que Jesus Cristo é suficientemente o Salvador de sua vida. Não vamos esquecer da advertência de Jeremias no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Somente Deus esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Só Ele sabe com certeza absoluta o estado espiritual de uma pessoa. Só Deus sabe realmente se quem o confessou com a boca fez isso sinceramente, fez isso com verdade ou se fez isso com mentira, com falsidade, com enganação. Só Deus sabe. A aparente piedade, o aparente amor, a aparente fé, a aparente religiosidade, ela pode esconder um coração não regenerado. A gente pode ver uma pessoa que é muito atuante na igreja. A gente pode até imaginar que essa pessoa é muito atuante na obra do Senhor, mas ela pode simplesmente ser um amante do mundo. E a gente não sabe. Então, a Bíblia e a experiência cristã não comprovam a apostasia? Não. Porque a profissão de fé pode ser mentirosa. Então, todo aquele que professou a Cristo verdadeiramente, ele não perde essa salvação. Ele vai ser definitivamente e finalmente salvo. Lembre-se de Paulo, ele lutou contra Cristo a vida toda, ele lutou tentando resistir a vida toda não, mas por um bom tempo da sua vida. Mas finalmente chegou o momento que Deus falou, chega de resistir, agora você vem para mim. É assim com o eleito. O eleito nunca vai finalmente negar a Cristo. Não vai no final negar a Cristo, mas ele sempre vai vir. 1 João 2,19 diz assim: Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, se uma pessoa que aparentemente professa a fé cristã, ela sai do meio da igreja, ela sai do meio da convivência com os irmãos, sai do meio da comunidade, isso significa que ela não era dessa comunidade, ela não era dos nossos, porque se fosse dos nossos teriam ficado conosco. Resumindo, se uma pessoa sai da igreja era porque ela não era da igreja, porque se ela fosse da igreja ela tinha ficado na igreja. Uma pessoa crente, ela vai ficar junto dos crentes. Se ela não ficar junto dos crentes, se ela não comungar com os crentes, significa que ela não é crente. Esse é o ponto. Por que então, se não existe uma maneira
do crente perder a salvação, por que então que na Bíblia tem tanta advertência acerca da apostasia? Por quê? Por que na Bíblia fala tanto sobre a apostasia, sobre o salvo perder a fé, se isso não é possível? Não é possível existir a apostasia. Por um lado, essas advertências são um meio, são um instrumento que Deus usa para fazer com que os salvos perseverem, para que os eleitos continuem na caminhada cristã. Por outro lado, essas advertências servem também para tornar como indesculpáveis por exemplo, Himeneus e Filetos, que se misturam com o povo de Deus. Ou seja, é para se tornar indesculpável aquele joio que está no meio da igreja. Então, nós sabemos que numa igreja existem salvos e não salvos. Então, as advertências contra a apostasia vão servir para quê? Para fortalecer no caminho os salvos e para tornar indesculpável os não salvos. Assim como o arrependimento e a fé são meios pelos quais Deus aplica a salvação na vida dos eleitos, aplica no coração dos eleitos, pela ação soberana do Espírito Santo, as exortações ao arrependimento e à fé, as exortações contra a apostasia, são um meio que Deus utiliza para poderosamente fazer com que os eleitos perseverem na fé, perseverem na salvação. Essas advertências se constituem em estímulos à humildade, à vigilância, à diligência e à dependência da graça de Deus. Essas advertências servem então não para dizer que o salvo vai perder a salvação, mas servem para dizer, para fortalecer, para guiar como um instrumento o salvo no caminho da salvação. Então, as advertências servem para fortalecer o salvo, servem para ajudar ele a perseverar. Entendem? Esse é o ponto principal das advertências. Para finalizar o assunto de perseverança dos santos, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar a nossa salvação. Nem nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus e tirar a nossa própria salvação. Não tem como. Porque é Deus que nos deu e é Deus que garante isso. E que bom motivo para a gente se alegrar. Nós éramos inimigos de Deus. Eu e você estávamos caminhando para o inferno. Mas Deus decidiu mudar a nossa história e nos salvou. Nosso livro está escrito no... Nosso livro não. O nosso nome está escrito no livro da vida.
Eu e você estamos escritos como salvos lá no céu. E foi Deus que escreveu. E Deus escreve permanentemente. Ele não escreve para depois apagar. Se um dia Deus escreveu o meu nome como salvo, eu sou salvo. Porque quem garante a minha salvação não sou eu, mas é Deus. Eu me alegro muito em saber que eu sou salvo. Porque eu não mereço, é graça. Eu merecia condenação, mas mesmo assim Deus me salvou. Alegre-se também. Alegre-se na sua salvação. Eu lembro de quando os discípulos de Jesus se alegravam porque os demônios se submetiam a eles. Isso está lá em Lucas 10. Os discípulos se alegravam porque os demônios eram subjugados pelos discípulos. Os demônios obedeciam aos discípulos. Aí Jesus fala, cara, não se alegre por isso. Se alegre porque você é salvo. Se alegre porque seu nome está no livro da vida. Imagina. Deve ser legal, né? O demônio se sujeitar a você, mas é muito mais legal, é muito melhor você ser salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. É muito melhor. Pense nisso e alegre-se com isso. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento, obrigado por este dia, obrigado por esta aula. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada um que assistiu essa aula, que o Senhor os guarde, que o Senhor esteja com eles, nos ajudando a entender cada vez mais a sua palavra, ajudando eles a entender cada vez mais a sua doutrina, aquilo que o Senhor nos deixou pela sua própria palavra. Pai, continua conosco, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.